Olá para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, um canal estreante, né? Estamos aí com três ou quatro vídeos, mas eu não me perdi, três. É. Três vídeos. A gente está fazendo uma série, né? Aqui no canal no YouTube da Academia Carazinho de Letras, sobre o livro Vultos de Carazinho, a nossa terceira antologia que conta a história de pessoas que foram importantes aí para o município de Carazinho, que tiveram relevância, né, dentro do cenário municipal, por que não alguns do estado e até nacional, né? É, e aí a gente está já no terceiro, aliás, no quarto episódio, e hoje a gente tem uma pessoa aqui que é muito conhecida em Carazinho, muito conhecida mesmo. Quem precisou trabalhar no setor de FGTS da Caixa Econômica Federal, ali na década de 90, deve ter visto ela todo santo dia, porque eu via. Eu era office boy na época, e era ela e o Kiko que eu tinha que encarar quase todo dia naquele setor lá. Então a gente tem aqui hoje conosco a Fátima Dornelles. Seja muito bem-vinda. Tô com a Mara, nossa fiel escudeira aqui, que não dá para deixar sem, né? Sem a Mara não tem programa gravado, fique bem claro isso. Então, Mara, bem-vinda novamente. Obrigada, eu. E Obrigada, vamos, obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande. é isso aí. E vamos então agora falar com a Dona Fátima, que ela escreveu, mas ela me pediu antes, não fala Dona Fátima, mas não é nem por questão de respeito de idade, é só porque eu sei que te irrita, e aí eu gosto de irritar. Para É, deixar mais descontraído. Vocês talvez não saibam, mas o pessoal chega aqui bastante bastante nervoso. nervoso, E a bastante. gente deixa eles calmos. A gente tenta, né? Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. Então, a Fátima escreveu, ela tem um texto histórico, né? Que aborda como é que ele começou a povoar a nossa região aqui, né? Então, Fátima, por que a escolha do. Aliás, antes de perguntar para a Fátima, eu preciso do protocolo, eu tenho que dizer. Voltos de Carazinho Antologia 3 é um projeto que foi financiado pela Política Nacional de Plano, né? Que tem o apoio então do município de Carazinho e do Departamento de Cultura, que foi agraciado através do edital 06/2024. Então, Fátima, conta para nós por que a escolha do alferes como o vulto. O alferes, para mim, tem uma importância muito grande, porque eu nasci e me criei na região do Pinheiro Marcado, e justamente ali em Pinheiro Marcado, hoje distrito de Carazinho, e começou o povoamento de toda a região do Planalto Médio Gaúcho. No caso, a povoação com pessoas brancas, porque era um território indígena. Em 1816, conta a história que o Atanagildo Pinto Martins, irmão do Rodrigo, fez uma expedição até o Rio Grande do Sul. Então, não tinha povoamento nenhum, a coroa de Portugal cedia Sesmaria. Seria mais ou menos hoje 14 léguas, porque as medidas são diferentes. Seria algo em torno de 1.000 e poucos hectares, e a coroa portuguesa doava para pessoas virem colonizar a região. E o alferes era natural do Castro, Paraná. Muito importante, teve uma participação incrível na política, na comunidade, em revoluções, e talvez porque o irmão dele tinha vindo para a região mais ou menos entre Chapada e Palmeira das Missões, em 1816, logo em seguida o alferes chegou na região de Pinheiro Marcado, onde ganhou essa colônia e começou a fazenda dele. Agora, qual a importância que o alferes teve para a nossa cidade, para a nossa região, e o porquê dele ser o vulto? Na realidade, a gente, como eu disse, tem raízes em Pinheiro Marcado, era muito comentado, no período no colégio, e as pessoas mais antigas comentavam. E aí tem uns fatos bastante marcantes,
porque a propriedade que o meu avô, quando chegou no início de 1900 e poucos, quando chegou na região de Primeiro Mercado, vindo de São Borja, ele comprou uma parte da área que tinha sido do Alferes Rodrigues, dos familiares. A importância porque era um território indígena, como todo mundo sabe, os indígenas só trabalhavam com a cultura de subsistência, arco, flecha, viviam na cultura deles, e o Alferes veio como colonizador. E aí tem uma história bastante importante, porque uma coisa que eu sempre gosto de colocar, que é uma região, quando chegaram os colonizadores, junto com ele vieram os escravos. E todo mundo sabe a situação trágica que foi dos escravos. A própria esposa do Alferes Rodrigo, ela seria, digamos, tipo uma professora sem diploma, né, como diz, uma professora que ensinava. E ela ensinou, alfabetizou os filhos dela e também os filhos do povo dos escravos. Então, o Alferes teve uma participação muito grande na região, e daí trouxe a esposa, os familiares, os filhos, inclusive tinha muitos filhos que depois foram donos de propriedades na região de Carazinho, na região de Nome Toque, até Espumoso, Tamandaré, colonizaram uma grande parte aqui da nossa cidade de Carazinho. Isso em Pinheiro Marcado, até hoje Kauai, na região ali abaixo do cemitério, seria a fazenda de São Benedito, e tem a história do pé de Timbaúba, né? Que foi a árvore mais de 150 anos do símbolo da fazenda São Benedito. O Alferes plantou a Timbaúba e lá viveu muito. E voltando a falar da história política, na época que ele chegou, por volta de 1816, como as comunas existiam, Carazinho muito menos, o município mãe seria Cruz Alta. O Alferes se candidatou a vereador, ficou em 10º lugar, mas não conseguiu assumir uma vaga na Câmara Municipal de Cruz Alta. Mas ele teve uma liderança muito grande com os parentes, os amigos que foram chegando, os familiares e, como eu disse, até com os próprios escravos. E na Revolução Farroupilha, o Alferes teve uma participação muito grande, inclusive cedeu homens dele para ajudar na Revolução. Para colocar para ti, quero ver se tu concorda, acredito que sim. E o Alferes Rodrigo é uma pessoa que não é tão comentada, né, pelas pessoas, até ensinado nas escolas quem ele foi, a importância histórica dele, em detrimento a outras figuras que vieram bem depois, né? Não precisamos entrar muito nesse mérito, mas, enfim, eu queria saber de ti, como é que a gente preserva, né, uma história tão importante quanto a dele, e que as outras gerações saibam disso, né, e valorizam isso também, né? Esse ponto aí eu me questionei muito, porque em 1980 eu participei do concurso de um hino de Carazinho, quando ia ter o 50 anos de Carazinho, cinquentenário, e eu já fui atrás para pesquisar sobre a vida do Alferes. E é lamentável, digo sim, que aqui na nossa cidade é lamentável mesmo. A única referência que tem sobre o Alferes Rodrigo Félix Martins é uma rua que alguns vereadores, na época, grafaram erroneamente, colocando Alferes Rodrigues, quando, na realidade, deveria ser Alferes Rodrigo, que era o nome dele. Parece ser outra pessoa, né? Exatamente. Para encerrar. Passa rápido, né? Mas eu ainda tenho depois. A Fátima tá sozinha aqui. Mas vocês vão assistir mais 2 pessoas falando sobre os vultos delas nesse mesmo programa. Então, eu preciso de tempo. Para encerrar, faço um convite para as pessoas lerem esse livro, né? Virem até a Biblioteca Pública de Carazinho, conhecer vultos de Carazinho, Antologia 3. Agora eu queria comentar uma coisa muito importante. A nossa academia, que era as minhas Letras, nós temos, como o Roberto falou, a antologia. Essa antologia aqui são vultos, foi lançar essa aqui do ano passado, 2025.
Esse ano também haverá uma antologia sobre vultos. São pessoas importantes que os escritores da academia consideram importante homenagear. E o convite é o mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam deixar um pouco as telas de lado, voltar aos livros. É importante ler, é importante conhecer vultos que estão aqui, porque cada escritor escolhe uma pessoa que foi importante, que fez um trabalho. Ainda existem exemplares físicos e tem o virtual, né? Exato. Dá para sair das telas, mas continuar na tela, né? Mas desde que seja com livro. Então a gente tem dentro da nossa página no Facebook, tem o link, né, para baixar. Então o e-book do Vultos de Carazinho. E vocês podem, caso tenham interesse, deixar o e-mail aqui, que eu vou dar serviço para o Ervino. O Ervino vai ter que mandar esses livros aí para o pessoal que tem interesse. A gente escolheu um vulto, uma pessoa que fez história, que merece ser homenageado, e o nosso maior objetivo é que esses livros sejam lidos, sejam, talvez em escola, sejam algo de trabalho, coisa e tal, porque, infelizmente, muita coisa da nossa história se perde. Para finalizar mais um pouquinho, eu quero comentar, até inclusive Passo Fundo, a cidade de Passo Fundo coloca como Cabo Neves o primeiro morador da região do Planalto Médio. Mas eu fui no Instituto Histórico Geográfico de Porto Alegre e lá consta a primeira escritura, e parece que o professor Sperry tem cópia, ou qualquer coisa semelhante. É claro que tem. A primeira escritura de terras da região do Planalto Médio, Carazinho, Passo Fundo, toda essa região aqui, é exatamente em Pinheiro Marcado, só que na época chamavam Jacuizinho. E a primeira escritura é ao nobre Alferes Rodrigo Félix Martins. Então, prova que em 1816, 1817, antes de ter moradores em Passo Fundo, já tinha colonizador, que é o nosso vulto, o Alferes. Perfeito. Muito obrigado, Fátima, pela presença, pelas elucidações, né? Mari Stephens, temos mais pessoas para esse programa ainda hoje. Quem vem? Nós vamos assistir também a participação, o depoimento do nosso colega Gilberto Donelis da Rocha, que fala sobre uma pessoa que teve importância no meio rural, o Jacó Claudino Reck, que foi o fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Carazinho. E o outro depoimento, Roberto, é Arlete Terezinha Rodo, que fez um depoimento pessoal e muito emocionante sobre o Padre Gueno. Para quem não sabe, o primeiro livro lançado da Mara é uma biografia, né? Uma biografia do Padre Gueno. Então, com certeza a dona Arlete deve ter lido o vosso livro, né? E a gente vai ver. Então agora a gente vai assistir primeiro a dona Arlete, porque primeiras damas, o Gilberto espere, e depois a gente já passa direto para o Gilberto. Meu nome é Arlete Terezinha Rode, sou integrante da Academia Caraziense de Letras e faço parte dela com muita honra. Já publiquei 2 livros contendo as crônicas que escrevia nos jornais locais e agora estou participando do 3º volume da antologia da Academia Caraziense de Letras. Nela eu escolhi o vulto do Padre João Gueno Neto. Nossa, a figura do Padre Gueno, ela é muito importante para Carazinho, porque ele cresceu junto com a cidade. Ele conhece todas as famílias, ele batizou muitos filhos, casou muitas pessoas, e ele tinha uma personalidade assim, que ele não se calava diante das injustiças. Ele era um defensor do bem e um semeador de fé. Conta mais a história de quando ele veio para Carazinho, que foi no dia 3 de janeiro de 1960. Ele veio para cá para trabalhar pela comunidade, jovem, cheio de ideais,
com a esperança de fazer o bem. Ele foi conquistando as famílias aos poucos, com muito carinho e com o trabalho de levar todos para a fé. Sim, ele era padre, mas ele no começo foi ajudante do padre Sorgue. Depois que o padre Sorgue faleceu, ele ficou nomeado como pároco. Antes ele era apenas um vigário. Realmente, ele também atuou muito junto aos colégios, Notre Dame Aparecida, La Salle, o Colégio Nossa Senhora da Glória. Ele gostava muito dos jovens. E também, junto aos casais, ele fez um trabalho muito importante no movimento familiar cristão. Ele nos acompanhava sempre nas palestras para os casais, no atendimento quando havia problemas familiares. Ele foi um guia espiritual, uma pessoa assim muito importante na vida de todos, porque a gente confiava nele, sabia que de seus lábios só sairiam palavras boas, incentivos, orientações, porque a história caminha muito rápido. Então, as pessoas vão sendo esquecidas. E esse papel da academia é muito válido, porque ele traz, assim, ao vivo, a história de pessoas que realmente ajudaram a construir Carazinho e sua gente. O importante é a pessoa ter coragem e se mostrar como é e procurar fazer o bem sem se importar se vai dar frutos ou não. O Padre Gueno era assim. Ele espalhava bondade, fé, orientações, sem esperar nada em troca. Ele se doava inteiramente à comunidade de Carazinho. E ele também participava dos acontecimentos que tinham assim, projeção social, ele estava presente, ele impunha a sua personalidade. Ele fez muito bem e jamais ele vacilou em qualquer assunto sobre a fé. O Padre Gueno era muito, muito sincero. A gente tinha as reuniões dos casais ali no paroquial, e daí a gente conversava muito, e daí ele dizia, agora é 11 horas, é a hora de ladrão nas ruas, eu vou me recolher. Não esqueçam de apagar a luz, que a conta vem muito grande. A leitura só engrandece a pessoa. Mesmo quem não tem muita instrução, lendo, ela vai como vou dizer, se coordenando com o progresso, com os acontecimentos, com a vida. É muito importante ler. Então, eu, quando dou presente aos meus netos, eu sempre ofereço livros. E eles gostam, daí eu fico muito feliz. Inclusive, hoje, meu neto já me empresta ele livros para eu ler. Só que o gosto dele é diferente. É de aventuras, de Sherlock Holmes, de coisas assim. Mas eu leio para agradar e para dizer para ele que a leitura tem muitas nuances. Tu tem que estar ao par de cada tipo, cada personalidade, cada história, cada cidade. Gente, isso é muito enriquecedor. Olha, o livro Vultos contém muitas histórias de personalidades importantes que fizeram algo por Carazinho. Carazinho precisa do amor de seus filhos, precisa do trabalho de seus filhos. Então, vocês, quando pegarem o livro, se coloquem no lugar daquelas pessoas que fizeram por Carazinho e também façam a sua parte. Olá, eu escolhi o Jacob Claudino Reck, que foi um vulto importante na história da cidade. Por quê? Porque nossa cidade é primariamente ainda uma cidade de economia rural, e ele nasceu, se criou agricultor, trabalhou no sindicato rural, lutou pelo direito dos trabalhadores rurais durante a vida inteira, criou a sede do sindicato rural e, mal ou bem, ele criou o sindicato rural em uma época
que existia vários sindicatos, vários grupos políticos diferentes, com diferentes opiniões e conflitos e tudo mais. E ele, mal ou bem, se identificou mais com várias coisas que eu concordo com ele, e além disso, como um todo, de ter essa função importante dentro do sindicato rural, ele foi uma pessoa que se casou jovem, teve vários filhos com a esposa, mas ela acabou falecendo, cuidou de todos os filhos sozinho, e aí, mesmo cuidando dos filhos sozinho, teve toda essa questão de integrar o sindicato rural, de defender a educação dos jovens, de ir a Brasília, de buscar direitos, entender o direito dos trabalhadores rurais, assim como também a questão de aposentadoria a pessoas do campo mais velhas, tanto homens quanto as mulheres. Ok? E tanto é que o Jacob é uma figura importante na cidade, que quando faleceu, ele foi homenageado, ele tem o quadro ainda de homenagem que o Padre Guino Malbem fez, e o sindicato continua se desenvolvendo ainda no prédio que hoje se chama justamente Jacob Claudino Reck. Também foi homenageado Malbem a rua, né, do loteamento Reck, do bairro Santo Antônio, né, e Malbem ele vai ser sempre uma pessoa importante na cidade, porque ele foi a principal figura relativa ao Sindicato de Trabalhadores de Carazinho e região. O Carazinho inteiro continua crescendo principalmente pela agricultura. Por mais que a gente tenha industrialização, por mais que a gente tenha outras fontes, ainda assim o principal da cidade é a agricultura. E mesmo se fala em industrialização, qual que é a questão principal da industrialização da cidade? É justamente implementos rurais, né? Então, Malbem é o foco principal nosso, né? Carazinho tem cooperativas fortes, Carazinho tem muito do cooperativismo e como um todo dos agricultores, e boa parte disso é resultado do trabalho dele. Realmente se dedicou e trabalhou bastante pela cidade como um todo. Bom, então, para todo mundo que está assistindo, a nossa antologia, então, da Academia Caraziense de Letras vai abordar não só meu vulto, mas várias outras figuras importantes da história caraziense que, mal bem, são em parte esquecidas. E também, leia, porque é uma fonte extremamente importante de conhecimento, e não só conhecimento, mas como recreação, como geral, e é uma fonte muito mais efetiva de conhecimento que, mal bem, outras questões que gastam tempo e não aproveitam muito bem para aprender nada. Muito bem, agradecemos então a dona Leque e o Gilberto, que trouxeram essa importante contribuição também para as pessoas de extrema importância na nossa comunidade. Só pelo próximo, Mário? Só pelo próximo. Então, Pois tá bom. eu estarei. Você será uma das entrevistadas Exato. do próximo. Agora, Eu vou estar agora eu sozinho. troco de função. Exatamente. Vou estar sozinho no próximo, gente. Me desejem sorte. Até já.